Olá pessoal, prontos para mais uma postagem, prontos para mais um vídeo? Então vamos lá. Nós queremos falar nessa oportunidade a respeito de uma deusa chamada fé. Há pouco tempo colocamos isso como uma reflexão no Facebook e também numa palestra já falamos a esse respeito. E é uma palavra de despertamento, uma palavra de advertência para aqueles que não têm muito contato com a Escritura Sagrada. É triste, mas em nossos dias há tanta brincadeira em nome da fé que às vezes a gente fica pensando como que os seres humanos se submetem a uma palhaçada, não dá nem para... Qual nome nós daríamos para isso? É a pouca vergonha do sabão em pó ungido, vassoura ungida, água do Jordão, que é suja, terra do Monte Sinai. É tanta palhaçada em nome da fé, e as pessoas vão atrás dessa idolatria a troco de receber algum tipo de vitória, algum tipo de bênção. De certa forma se submetem a esse ridículo. É óbvio que existem pessoas nesses lugares que levam as coisas de Deus a sério, a gente sabe disso, mas existem aqueles que acabam pagando R$1000 para beijar o pé de uma mulher. É incrível, incrível. Há alguns anos atrás, nos anos 70, apedrejavam aqueles que iam adorar uma estátua que sangrava. Mais tarde descobriram que aquele sangue era sangue de galinha, não era o sangue de Jesus coisa nenhuma, é claro que a gente sabia que não era, e hoje continua acontecendo na televisão. É hipnose no meio do cristianismo, é tanta palhaçada, é tanta coisa que não tem a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, e as pessoas, por falta de informação, acabam entrando nisso. Eu diria que é uma das táticas de Satanás para confundir o evangelho, certo? Por exemplo, quando eu citei aqui a hipnose no cristianismo anula as testemunhas. O Evangelho nunca ensinou que a testemunha se esquece do que ela viveu. Se ela se esquecer do que ela foi, ela não é testemunha. Então isso é um outro Evangelho e soa como heresia. Mas nós queremos falar sobre uma deusa chamada fé. Se você vê as propagandas na televisão, você venceu por quê? É por causa da fé. Eu venci por causa da fé, eu venci por causa da fé. Foi a minha fé, foi a fé e foi a fé. Quer dizer, não foi Jesus, não foi Deus, foi a fé. Por que se fala isso? Já teve um televangelista que disse o seguinte, que se você crer, Deus é obrigado a fazer. Então, a coisa é tão feia que o camarada tem a cara de pau de falar isso em público. Ele tem a cara de pau de anunciar na televisão que se você crê em alguma coisa, tá? Deus é obrigado a fazer. E o outro deixou no jornal uma nota, lá pelos anos, na década de 90, ele escreveu assim: não importa em que você creia, o importante é você ter fé. Olha só, e a gente sabe que essa fé que essas pessoas pregam, nos Estados Unidos, conhecida como poder do subconsciente, já está soando em nossos dias com o nome de energia quântica ou coisa dessa natureza. Isso também não tem a ver com o Evangelho. E você pergunta, por que nesses lugares tem gente aceitando a Cristo? Porque no meio desses lugares onde se põe tanta sujeira, existem pessoas que vão ali por causa do nome de Jesus. Mas essa brincadeira, né, levando as pessoas a adorarem a fé, não tem a ver com o Evangelho. Poderíamos falar sobre a transformação da Bíblia num amuleto, o fato deles obrigarem a Bíblia a falar o que eles querem, porque tiram do contexto, transformam num livro também conhecido como I Ching, um livro chinês, chamado também de Sabedoria das Mutações, onde tem muitos versículos bíblicos, é um livro, tá? Eu li isso quando tinha 16 anos de idade. E vários versículos bíblicos de confissão positiva. Tudo versículo a respeito de fé. Tudo isso, amuleto, porque não tem nada a ver com o Evangelho. Um versículo da Bíblia fora do contexto
como se diz, é heresia. Porque a pessoa tira do contexto e contextualiza ela com aquilo que querem. Obrigam o texto sagrado a falar o que eles querem. E há pouco, não digo pouco tempo, algum tempo atrás, alguém disse o seguinte na televisão. Leu um texto aonde Davi subiria, se não me foge a memória, a Ramote de Gileade. Só que ele orou primeiro e pediu ao Senhor direção. Isso foi a primeira vez. A segunda, parece que na segunda vez ele fala, o Senhor diz, sobe porque eu vou te dar vitória. E o televangelista lá, ele pega essa passagem e fala, Deus está dizendo para você, vai que você vai ter vitória. Ele pegou o texto fora do contexto e transformou numa confissão positiva. E só que o texto lá ensina o seguinte, que Davi orou ao Senhor e pediu direção para ele ir para a guerra. E no que ele pediu, eu citei aqui Ramote de Gileade, agora, né, nos veio a memória falar a esse respeito, mas o nome do lugar não importa. O que importa é o seguinte, Davi ora pedindo direção. E ele espera, o Senhor disse, não, espera. Espera. Então quando ele vai orando na segunda ou terceira vez, aí Deus fala, agora sobe que eu te darei vitória. No contexto ensina que nós devemos nos submeter a Deus e esperar na sua vontade. Mas esse televangelista tira a verdade desse versículo e coloca na verdade dele. E transforma-o numa confissão positiva, levando os incautos, levando as pessoas que estão do outro lado a acreditarem na besteira que ele está falando. Em outras palavras, ele está manipulando o texto, ele está transformando a Bíblia num amuleto. Então, para a sua própria conveniência. Bom, como nós nos dispomos a falar da fé como uma deusa, por que nós destacamos aqui esse tema da fé como uma deusa? Porque é a mesma coisa que eles fazem, é o marketing da fé, né? Vão ficar aí para a gente não ter que citar nome aqui, que não é importante, mas expormos aqui o mal que isso causa. Quando alguém imagina que a sua fé pode fazer qualquer coisa, ele está dizendo que essa fé é uma deusa. Porque a fé é um meio de nós alcançarmos alguma coisa diante de Deus, mas segundo a sua vontade. Então, eu devo crer, primeiro, levando em consideração minha vida de comunhão com Deus, levando em consideração a vontade de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o papel de Deus, o trabalho de Deus, é me preparar para eu receber alguma coisa. Deus não vai me entregar algo sem que eu não tenha estrutura, preparo para receber. Na pregação dessas pessoas, a pessoa se converte num dia, no outro ele vai ganhar casa, carro, ele vai ter de tudo, né? Teologia, o besterol da teologia da prosperidade. E, biblicamente, o que vem quando me converto é, em primeiro lugar, o projeto de Deus para a minha vida, a vontade dele. Não é o meu projeto que Deus assina. Ele tem um projeto para mim. Então não é porque eu creio que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Por quê? Existem vários textos, mas vamos num caso de Jeremias, no capítulo 1. Ele diz, antes que te formasse, no ventre te conheci. E as nações te dei para o profeta, antes que você saísse da madre. Deus tem um projeto. Ele falou isso para Paulo, ele falou isso para Jeremias. E para todos os cristãos, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Então, não é porque você acabou de receber a Cristo como Senhor, que se você tiver uma fé profunda, só vai receber tudo. E aí, você vai ouvir pregadores despreparados em cima de um púlpito, os sensacionalistas, pregando, se você crê esta noite, você vai receber isso, vai receber sua vitória agora, e tal, e aquela, sabe, aquele alarde. Quando que, na verdade, provas que tem evangelistas que dizem que prova é do diabo, engraçado, né? Porque qualquer curso que você faça, se você vai para uma faculdade, enfim, ou qualquer curso, de um modo geral, você vai ter prova. Por que você tem prova? Para ser avaliado, para ver se você está pronto para receber o diploma.
Quer dizer que então com Deus não precisa, né? Aquele bando de pessoas despreparadas, Deus vai dando tudo para eles. Veja só que discrepância. Veja como que se prega baboseira em nome da palavra de Deus. Isso não tem a ver com a palavra do Senhor. Uma pessoa vem para o Evangelho, as feridas que estavam infeccionadas são curadas, mas elas precisam ser fechadas. E outra coisa, você tem que ser treinado para receber tudo que vai receber nessa vida. Isso é um princípio natural e também um princípio espiritual. Qual é o homem da Bíblia que Deus chamou ele de manhã e ele foi pregar de tarde? Olha o apóstolo Paulo, 14 anos sendo preparado. Olha Moisés, 40 anos. Outro, 30. Cada um teve um período de preparo. José, 17 anos. Por que alguns acham que no tempo que se chama hoje, existe um micro-ondas espiritual para preparar alguém? As cidades vizinhas, nossas, que você vai para um chamado encontro. Eu sei porque eu já, como se diz, estive com pessoas que participam. Você vai para um suposto encontro, as pessoas se reúnem lá, e lá fazem regressões, orações, você volta no passado, você se lembra da coisa quando você era criança, você perdoa coisas que você não perdoava, é aparentemente bonito. E aí quando você volta de lá, você está pronto para ser líder. Então as pessoas pegam o Evangelho e transformam num outro Evangelho. Aonde está escrito na Escritura Sagrada que hoje você não precisa passar um tempo sendo preparado por Deus, né, para realizar a sua obra. Agora é assim, estala o dedo, mete no micro-ondas e você já está pronto para realizar. Como assim? Aonde você encontra apoio para isso? Teve uma moça que ela foi para esse encontro e disse: o encontro foi tremendo. Ela tinha um namorado, ela engravidou de outro. O encontro foi tremendo. Então por que as pessoas insistem com essa fantasia? Vão atrás de imediatismo, loteria espiritual. Se você crê de todo o coração, vai acontecer. Como se a fé por si pudesse dar alguma coisa para alguém. Na Coreia do Sul, 3 moças morreram afogadas num rio caudaloso, porque elas creram, elas deram as mãos e creram de todo o coração, que ao tocar nas águas, elas iriam se abrir, como aconteceu com Israel. E elas morreram afogadas. Foi um escândalo. Olha só que situação. Há pouco tempo foi um pastor, esqueci agora o nome do país, não sei se foi para o lado da Indonésia ou da Índia. O camarada ele não sabia nadar, ele foi atravessar o rio, porque ele cria que ele podia atravessar o rio andando sobre as águas, parece que é. E vimos lá, tirando o corpo do homem, morreu afogado. Em nome de quê? Em nome da fé. Teve uma moça que perdeu um dinheirão, ela pegou todo o dinheiro dela, está depressiva. Porque o suposto líder, o pregador da deusa chamada fé, disse para ela que ela podia dar o dinheiro dela todo, né? Todo o dinheiro que ela tinha para pagar as contas dela toda, que ia chegar um carro, parece que, e trazer um dinheiro para ela. Bom, se não tirassem ela de lá, ela estaria até hoje sentada esperando esse dinheiro chegar. Tudo isso em nome de uma deusa chamada fé. E com isso vai se raspando o bolso das pessoas. Tem pessoas, sabe, que não vão frequentar uma escola bíblica, elas não vão para um culto de oração para buscar a vontade de Deus para a sua vida, elas não querem mudar o caráter, elas não querem se submeter a Deus, elas querem o estalar de dedos e pegar uma loteria espiritual. Então, você vai passar num dia de domingo, vai procurar um lugar onde se ensina a palavra do Senhor, vai ter meia dúzia de pessoas. No entanto, você vai ter centenas de pessoas numa outra reunião, aonde tem alguém dizendo que se você crer de todo o coração, se você fizer uma campanha lá de o rebentar da corrente, o andar no sal grosso, o arruda atrás da orelha, uma água ungida do Rio Jordão, enfim, a poeira do deserto do Sinai, não sei, coisas dessa natureza, esse misticismo. E enche de pessoas para receber uma bênção que não existe. E o engraçado é que é como o vírus da gripe, o influ ou influenza. A pessoa toma
chá de erva cidreira, ela toma para poder acabar com a gripe, né? Ela toma chá de limão, um bocado de comprimido. 7 dias depois ela sai e diz, olha, aquele remédio foi uma beleza. Sabe o que é engraçado? O influenza dura uma semana. Tomando remédio ou não, vai ficar uma semana. Porque você toma um remédio para diminuir aquelas complicações que vêm com o ataque do vírus. Mas ele vai durar uma semana. Para sarar, não tem como. Você toma a injeção, você anula a ação do vírus, né? Mas o normal é ele durar uma semana. Então não foi por causa do remédio que você tomou. Foi só para diminuir os efeitos nocivos do vírus no seu corpo. Mas ele vai durar uma semana ali. E aí, faz-se crer que eu vou receber um emprego, você sai correndo procurando. Se você cresce ou deixasse de crescer, ia arrumar um emprego do mesmo jeito. Porque você saiu para procurar. Eu não estou dizendo que quando a gente crê, Deus não faz, mas a fé é submetida à vontade do Senhor. Vamos dar um exemplo aqui? Então o apóstolo Paulo não tinha fé. Antes dele pregar na Macedônia, ele esteve em 2 lugares. E nesses 2 lugares, o Espírito do Senhor o impediu de pregar. Quer dizer então que Paulo não tinha fé? E aí? Paulo também mandou Timóteo orar para que a enfermidade do seu estômago, mandou ele tomar vinho, para que a enfermidade do seu estômago, do estômago no caso de um jovem pastor, Timóteo, sarasse. E Paulo não tinha fé? Paulo não tinha fé? Então, é como se diz, uma pregação tão bagunçada, são mentiras pregadas em público. Para quem não conhece Bíblia, diz o ditado popular, para quem está perdido, todo mato é caminho. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas, pelo fato de ignorarem a Bíblia como lâmpada de Deus, acabam dando ouvidos a essas baboseiras. Por favor, volte à Escritura Sagrada. Entenda que aquilo que é de Deus é submeter-se a Ele. Você pode crer, mas você deve crer segundo a vontade dEle, andar segundo a direção do Espírito dEle. E não pense você que Deus quer que você viva na miséria e que você seja milionário. O que Deus te dá ou não dá é para a glória dEle. De repente, se Deus entende na sua eterna vontade que te dá milhões, vai lograr êxito na sua obra, porque Ele não vai te dar isso para você ficar se gloriando, vai ser para você investir na obra dEle, assim será. Mas se Deus também entende que esse dinheiro te leva ao fracasso, a você abandonar a fé ou coisa assim, Ele não vai te dar, por mais que você diga que crê. Davi creu de todo o coração que o filho dele, com Batseba, iria sarar. E ele morreu. Um homem segundo o coração de Deus. Como é que fica isso? Porque ele não teve fé? Então, não se engane com esses mentirosos que vão dizer para você que se você não recebeu porque não creu. E que você tem que crer de todo o coração que você vai receber. Você pode crer de todo o coração. Mas se isso que você está crendo não está segundo a vontade de Deus, você não recebe. Agora, para a gente encerrar, se você tem uma fé tão poderosa que passa por cima da vontade de Deus, então Deus é menor que a fé. Então nós estamos diante de uma deusa. Não estamos diante de um meio que Deus nos dá para acessarmos as coisas celestiais. Então, não se engane, Deus é Senhor e você não pode manipulá-lo. Então, toda pessoa que pregar essa baboseira, toda pessoa que ensinar isso, sai fora, não perca seu tempo, não se engane, não vá atrás de propaganda falsa, pessoas que são pagas para dar testemunho falso, pessoas que são pagas para fingir que são endemoniadas. Pouco tempo vimos um cara que ganhava 250, 200 reais, 150, para fazer bico de demônio. Ou seja, ia para as reuniões, ganhava para cair, fingir que era endemoniado, falava um monte de coisas para poder chamar fiéis para aquela reunião. E o que mais tem, que a gente conhece, é isso. Teve uma mulher que fez uma campanha de 10 dias, tal de Yom Kippur, que é o dia da expiação, é uma campanha. E ela disse que recebeu. Em 10 dias Deus respondeu. Ela mostrou lá uma mansão, uma piscina que parece um oceano. A gente não precisa, a mulher com feições finas, bem articulada, a gente já sabe que ela foi paga para falar aquilo ali.
Você precisa de revelação para saber que ela recebeu para contar essa mentira? Que é isso? Com 10 dias você recebe uma mansão enorme. A outra falou, agora eu tenho casa na praia, tenho casa não sei aonde, tenho não sei o que. Ô gente, você vai se submeter a isso? Você vai entrar nisso? É igual loteria. Igualzinho a loteria. Você fica a vida inteira, conheço gente que passa a vida inteira pagando, nunca recebeu um centavo. Morre duro igual um coco. O que é isso? Pessoas que são imediatistas, vão atrás do fácil. É melhor ficarmos no centro da vontade de Deus. A nossa palavra de despertamento, tá? E fique com a Bíblia, para você ter vida, e vida em abundância. Fique com a Bíblia, porque ela é a palavra do Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é espada do Espírito, é pão, o pão que alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é viva, é ela que molda o nosso caráter, é ela que nos ressuscita espiritualmente, é ela o instrumento do Espírito do Senhor para nos dar força contra o pecado e por aí vai. Então, quer ter vida com abundância? Submeta-se à palavra do Senhor, à palavra escrita e ao verbo vivo que desceu do céu, que é Jesus, e não se engane com esses mentirosos, tá bom? Shalom e que Deus te abençoe.